Olá pessoal, mais uma vez gravando um vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar mais uma obra que está sendo publicada agora no mês de agosto, tá, de 2024 pela editora Quirion, que é Lógica Socrática, um livro de lógica que usa o método socrático, questões platônicas e princípios aristotélicos, do Peter Crift, que é essa obra aqui. Na descrição do vídeo eu deixarei um link, tá? Para quem quiser adquirir o livro, um cupom de desconto que vocês podem estar aplicando no momento da compra. Antes de falar do livro, né, gostaria de pedir, como sempre, inscrevam-se no canal, ative as notificações, acompanhem os vídeos que eu vou publicando acerca desses lançamentos feitos por essas editoras aqui no Brasil, de obras importantes, enfim. Antes, né, eu vou falar do autor, informações que constam no livro, e o que torna esse livro interessante para um estudante de lógica, tá? Desde o nível simples, básico, até o avançado. Inclusive, um dos temas que ele vai tratar aqui é como o professor, né, o professor que vai utilizar esse livro como fundamento para dar suas aulas, como esse livro deve ser utilizado. Bom, mas antes de falar desses pontos, o autor nasceu em Paterson, em New Jersey, formou-se na Calvin College e na Fordham University. Atualmente é professor de filosofia no Boston College e na King's College. Foi criado numa família calvinista e acabou se convertendo ao catolicismo após estudar a história da igreja primitiva nos anos da faculdade. Tornou-se então autor de uma série de livros, né, influenciado ele por Sócrates, como está nessa própria obra, Santo Tomás de Aquino, Chesterton, C.S. Lewis, vocês vão encontrar citações do Tolkien, enfim. Dentre as suas obras estão Como Destruir a Civilização Ocidental, que também é publicado pela Vide, Como Vencer a Guerra Cultural, publicado pela Vide em 2020, As Melhores Coisas da Vida, da Eclésia em 2016, Cartas de um Outro Diabo a Seu Aprendiz, da Eclésia, né, que é parafraseando aqui o C.S. Lewis, Três Filosofias de Vida, publicado pela Quadrante, Símbolo e Substância, enfim. Jesus, o maior filósofo que já existiu, e etc. Bom, falando acerca do livro, né, é interessante porque o autor, como ele é um cara que está escrevendo um livro de lógica, ele já trata com ordem, né, os temas que você vai encontrar no livro, né, que já vai encontrar no título e no seu subtítulo com seus detalhamentos. Então vamos lá, uma lógica socrática, um livro de lógica para quem usa o método socrático, questões platônicas, princípios aristotélicos. Sócrates como professor ideal para o iniciante e o método socrático como método ideal. Abordagem de questões filosóficas juntamente com a lógica, sendo filosófico para com a lógica e lógico para com a filosofia. Exposição de um sistema completo da lógica aristotélica clássica e a lógica da linguagem cotidiana e das quatro artes da palavra: ler, escrever e ouvir. Então aqui o autor já segue aquelas dicas que o próprio Mortimer Adler dá no Como Ler Livros, porque no título e no subtítulo ele já deixa muito bem especificado. Tá? E aí o que eu vou detalhar é que se você é aquele tipo de pessoa que tentou ler o Trivium e não conseguiu, porque realmente não é fácil, e o Trivium não é um livro para iniciantes em lógica, esse livro aqui vai vir como vai calhar aqui como uma luva para você, porque ele vai começar a dar lógica desde as questões mais básicas. Primeiro, ele vai tratar logo na introdução, né? O livro é muito bem ordenado porque o autor é um livro de lógica e escreve com uma lógica, tentando já te apontar para aquelas questões mais importantes e por que você deve ler o livro. Então, para que serve a lógica? Ele já começa a tratar na sua introdução do poder da lógica. Qual a influência da lógica na literatura, na escrita, na felicidade? E ele vai fazer um paralelo logo no início, quando ele vai falar sobre a comparação da lógica que ele defende aqui,
que é a chamada lógica clássica, né, que trabalha com base no método socrático, né, e foi aperfeiçoado pelo órgão aristotélico. Então, ele já vai fazer um paralelo dela com a lógica matemática atual. Então, e quais as vantagens que essa lógica clássica oferece em relação à lógica matemática científica, que de alguma forma até empobrece o nosso entendimento. Enfim, e aí, ainda na introdução, ele vai falar sobre 17 fatores que diferenciam este livro. Então, ele vai já te falando assim, por que ele já vai dando as razões pelas quais esse livro, quais temas esse livro trata e por que é importante que o estudante de lógica leia esse livro seguindo, né, a ordem que ele vai já mostrando aqui. Bom, e trata da questão, por exemplo, dos universais, se eles existem, se eles não existem, mas desde o início ele vai trabalhar sobre os 3 atos da mente, sobre a questão dos termos. Quais são os termos? O que é um termo unívoco? O que é um termo equívoco? O que é um termo claro? Um termo não claro? Ambíguo? Analogia? E junto, não só a questão do conteúdo em si, mas o livro também traz uma série de exercícios que o estudante de lógica vai poder ir realizando à medida que você vai fazendo a leitura do livro. Como eu disse, para quem teve dificuldade com aquele trívio clássico da irmã Miriam Joseph, esse livro vai calhar porque ele é muito, ele é bem ele vai do iniciante, tocando os pontos mais importantes, até essas questões mais avançadas, os silogismos difíceis, compostos, indução, dedução, tem as respostas, né, dos exercícios. Ele vai falar sobre os vários tipos, por exemplo, da indução, que não são tão falados. Enfim, é um livro que vai tratar de todos esses pontos, tomando como base o método socrático e até os aperfeiçoamentos, digamos, aristotélicos. E prima sempre por essa lógica clássica que vai beneficiar o estudante em todos esses pontos que ele disse, não só na leitura, na compreensão, na própria exposição, no falar, no escrever. É meio que ele vai ajudar o estudo da lógica nos ordena, nos ajuda na nossa própria ordenação, né? Então, para quem tem interesse, eu acho aqui tem um catálogo muito interessante de vida intelectual. Esse aqui, dos livros de lógica que eu conheço, ele é muito interessante porque ele presume como se nós estivéssemos iniciando o estudo da lógica. Então, com todos esses aspectos que geralmente não são tratados, porque a maioria dos livros de lógica que a gente vê, em especial, eu repito a questão do trívio, ele já parte de como se nós já tivéssemos um determinado conhecimento. Esse aqui nos prepara, né? Ele tem mais essa formação de base no tema da lógica, até as questões mais complicadas. Então fica aqui, Lógica Socrática, um livro de lógica que usa o método socrático, questões platônicas e princípios aristotélicos. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.